Bom dia, meu nome é Tatiana, sou biomédica, sou doutora em Ciências da Saúde pela Faculdade de Medicina aqui da Universidade Federal de Goiás e trabalho com hemoglobinopatias, em especial a anemia falciforme, desde 2004. Então, para o Telesaúde, eu trouxe esse tema para a gente falar sobre o impacto da anemia falciforme na saúde da população. Ainda é uma anemia muito grave, com alta prevalência, ainda uma doença muito negligenciada. Então, por meio dessa primeira aula e os outros módulos, eu gostaria, então, que os profissionais da saúde, de forma geral, conseguissem ter mais conhecimento, tirar dúvidas, aprender um pouco mais sobre a doença, como que está a prevalência ainda hoje, quais são as opções para o diagnóstico, a importância do teste do pezinho no diagnóstico precoce, como são os tratamentos, quem pode fazer orientação genética, aconselhamento genético, enfim, como que nós, profissionais da saúde, podemos contribuir para melhorar a qualidade de vida e a sobrevida do paciente falciforme. Então vamos lá. Antes de falar da anemia falciforme propriamente dita, eu queria relembrar alguns conceitos da base genética. Não é o foco da nossa aula, mas é preciso entender um pouquinho a estrutura, né, de uma hemoglobina para a gente entender como que a doença acontece. Então, relembrando aqui, a hemoglobina ela é uma proteína que contém ferro, ela está presente nos glóbulos vermelhos, também chamados de eritrócitos ou hemácias, e ela que permite o transporte de oxigênio pelo sistema circulatório. Então, toda vez que a gente escuta falar que as hemácias são responsáveis pelo transporte de oxigênio, elas só conseguem isso graças ao conteúdo de hemoglobina que elas têm. E essa hemoglobina, ela é formada sempre por 4 cadeias de globinas. Aqui, por exemplo, nós temos a representação de uma hemoglobina A. Hemoglobina A porque é a mais comum. Esse A vem de adulto. Então, é a hemoglobina mais comum, por isso a mais falada. Então, a estrutura dela ela é formada por 2 cadeias do tipo alfa e 2 cadeias do tipo beta. Então, essas cadeias de globina, elas contêm informação genética para produzir hemoglobinas. Então, as cadeias alfa vão produzir cadeias alfa e as cadeias de globina beta produzem cadeias beta. Então, associada a cada cadeia de globina, a gente tem um grupo M. E esse grupo M é que contém um átomo de ferro onde o oxigênio vai se ligar para ser carreado. Então, essa estrutura conformacional, essa estrutura da hemoglobina é que permite que o oxigênio seja transportado de maneira eficaz. Como eu disse, então, a hemoglobina A, formada por 2 cadeias alfa, 2 cadeias beta, ela é a mais comum, ela vai aparecer em cerca de 96 a 98% na circulação. Mas nós também temos a hemoglobina A2 e a hemoglobina F, que é de fetal, que são hemoglobinas que não têm alteração. Também fazem transporte de oxigênio de forma eficiente. A diferença está na constituição genética, né? Elas são formadas por 2 cadeias alfa e, no caso da hemoglobina A2, 2 cadeias delta, no caso da hemoglobina fetal, 2 cadeias gama. Então, a hemoglobina A2 aparece de cerca de 2 a 4% na circulação e a hemoglobina fetal, como o próprio nome diz. No feto, ela é a hemoglobina principal. Depois do nascimento, ela vai sendo substituída pela hemoglobina A. Mas no adulto, pode aparecer até 1% de hemoglobina fetal na circulação. E essa hemoglobina fetal, ela tem uma afinidade muito maior pelo oxigênio. Então, o foco de hoje não é saber essa constituição genética das hemoglobinas. O importante aqui é saber que nós temos hemoglobinas que fazem transporte de oxigênio e são hemoglobinas que não são alteradas. E a mais comum é a hemoglobina A. Pode acontecer que no processo de formação dessas hemoglobinas aconteça então uma mutação genética. Então, essa mutação genética pode levar ao aparecimento de hemoglobinas diferentes dessas que eu falei. Então, hemoglobinas que a gente chama de hemoglobinas variantes. Então, o que são hemoglobinas variantes? São essas hemoglobinas variantes na estrutura. Elas são originadas de mutações, às vezes simples substituições de aminoácidos, que vão resultar na sequência de nucleotídeos, ou seja, lá na sequência de DNA que contém a informação para produzir hemoglobinas. Então, se a sequência de DNA for alterada, isso provoca uma alteração, uma mutação, e, em consequência, vai surgir hemoglobina variante.
Essas hemoglobinas variantes, elas vão provocar alteração físico-química na molécula e o tamanho, a extensão, a gravidade da alteração que ela provoca depende do tipo de mutação e da extensão dessa mutação. Então aqui só para comparar, como eu disse antes, as hemoglobinas que não têm alteração, hemoglobina A, A2 e hemoglobina fetal, e as variantes estruturais patológicas mais comuns são hemoglobina S, C e hemoglobina E. Não são só essas. Até o momento já foram descritas mais de 1.200 hemoglobinas variantes. Mas com importância patológica, porque causa doença, causa alteração, a gente tem principalmente essas aqui. E nós vamos focar principalmente na hemoglobina S, porque é ela que vai causar a anemia falciforme. Então vamos ver como que ela é formada. Aqui a gente tem a informação genética, então lá na 6ª posição da cadeia beta de globina, ou seja, não diz que a hemoglobina A é formada por 2 cadeias alfa, 2 cadeias beta. Então, lá na globina beta a gente tem sequência de DNA específica para produzir cadeias betas. Então lá na 6ª posição dessa cadeia a gente tem o aminoácido chamado de ácido glutâmico. E esse aminoácido ele é formado por uma trinca de bases composta por guanina, adenina e guanina, certo? Caso aconteça a troca de uma adenina por uma timina, nessa mesma posição, eu não vou ter mais a sequência guanina, adenina, guanina. Então, a partir de agora, eu tenho a sequência de bases guanina, timina, guanina. E essa sequência vai originar o aminoácido valina. Então, eu tive a troca de um aminoácido ácido glutâmico por uma valina na 6ª posição da cadeia beta de globina. E apenas essa troca de um nucleotídeo vai originar a hemoglobina S. Então, também não é o foco da nossa aula essa parte genética, mas é importante saber que a alteração que faz com que surja a hemoglobina S, ela acontece na 6ª posição da cadeia beta de globina. E de onde veio então essa hemoglobina S? Acredita-se que a hemoglobina tenha surgido há milhares de anos, especialmente no continente africano e em algumas partes do continente asiático. Então, a própria migração interna no continente africano e posteriormente para outros continentes fez com que a hemoglobina S fosse amplamente distribuída de forma mundial. E como que veio então para o Brasil? Então, com a vinda dos africanos para serem escravizados no Brasil, a hemoglobina S acabou entrando no país, assim como aconteceu em outros lugares. Mas como o Brasil foi um país que manteve muito tempo a escravidão, isso acabou refletindo na prevalência dessa hemoglobina aqui no nosso país. Então, hoje a gente tem prevalência alta de hemoglobina S, prevalência alta de anemia falciforme, graças a esse extenso período de escravidão que aconteceu no Brasil, essa escravidão forçada que ocorreu. E aqui dentro, posteriormente, com as imigrações estrangeiras e depois com as próprias correntes migratórias internas, acabou que a hemoglobina S se distribuiu por todo o país. O que é importante a gente fazer um paralelo aqui? A anemia falciforme, ela está associada à etnia, ou seja, ela está relacionada à raça negra, sim. Então, é muito comum a gente ouvir falar que é uma anemia que acontece mais em negros, mais pessoas da raça negra. A gente vai ler isso nos manuais do Ministério da Saúde, nos artigos que a gente for ler, e isso está certo. Mas a gente tem que estar atento a uma coisa muito importante, a cor da pele. Então, nós somos um país miscigenado, nós somos um país de mistura genética. E isso faz com que qualquer pessoa de qualquer cor da pele aqui no Brasil tenha anemia falciforme. Então, ela está associada à etnia, está associada à raça negra, sim, mas qualquer pessoa de qualquer cor de pele pode ter anemia falciforme. Então, isso é muito importante porque, às vezes, vai chegar um paciente no hospital, uma criança, que às vezes o profissional acha que ou é mesmo da cor de pele branca e às vezes não vai pensar que é anemia falciforme por causa da cor. É comum pensar assim, não deve ser anemia falciforme, ela é branca. Então vamos fazer essa dissociação. No Brasil, como somos um país de povo misturado geneticamente, de miscigenação, qualquer pessoa pode ter anemia falciforme, certo?
Bom, então eu estou falando que a hemoglobina S, ela foi amplamente distribuída, veio para o Brasil e aí até hoje ela é altamente prevalente. Como que ela foi passada então, né? Como é que essa hemoglobina foi distribuída? Então aí a gente tem que pensar no genótipo, na genética. Então, o pai e a mãe, quando vão ter uma criança, é óbvio que eles vão transmitir suas características genéticas para a criança. Então, da mesma forma que a criança puxa, a gente fala puxa, né, o olho do pai, ou parece com a mãe, a estatura é de determinado jeito, a cor do olho, a cor do cabelo. Então, com a hemoglobina é do mesmo jeito. Então, a hemoglobina ela também vai ser herdada. Para formar a hemoglobina da criança, vai precisar da informação genética contida nos cromossomos da mãe e da informação genética no cromossomo do pai. E vai depender do que o pai e a mãe vai transmitir para essa criança para formar o genótipo dela quanto à hemoglobina. Então, a hemoglobina A, que é aquela hemoglobina que não tem alteração, a hemoglobina S, que vai marcar aí provavelmente a anemia falciforme ou a doença falciforme, como que elas vão ser passadas? Quando eu tenho anemia falciforme, como que é o meu genótipo? Eu que não tenho anemia falciforme, como que é o meu genótipo? É só de hemoglobina A? É só de hemoglobina S? Vamos ver então como é que isso funciona. É o seguinte, quando a pessoa herda, né, o gene para produzir hemoglobina A de um dos pais e o gene para produzir hemoglobina S do outro genitor, a gente diz que essa pessoa ela é traço falciforme. O genótipo ele é colocado como AS. O A que veio de um dos pais e o S que veio de outros pais, do outro genitor. O traço falciforme, nós vamos falar mais para frente, mas aqui é importante fazer a diferenciação que o traço falciforme não é doença, é uma condição benigna, mas ele é o portador silencioso, ele é o portador da hemoglobina S. No caso da pessoa que recebe o gene para a hemoglobina S do pai e o gene para a hemoglobina S da mãe, nós dizemos que essa pessoa tem anemia falciforme. Então, o genótipo SS. Ou seja, herdou um S do pai e um S da mãe. Então, para ter anemia falciforme, tem que receber carga genética com a mutação da mãe e do pai. Olha a diferença, o traço falciforme eu tenho AS e a anemia falciforme SS. Mas eu também posso ter a hemoglobina S associada com outras hemoglobinas também variantes, ou até mesmo com outras doenças, como é o caso das talassemias. Então, não é o foco da nossa aula, mas só relembrando, as talassemias também são anemias hereditárias, adquiridas de forma genética, mas a diferença aqui não está na estrutura, aqui a diferença está na quantidade de cadeias que são formadas. E é também uma anemia muito grave e pode aparecer em associação com a hemoglobina S. Então, quando eu tenho hemoglobina S associada a outras hemoglobinas variantes ou também às talassemias, nós dizemos que a pessoa tem doença falciforme. Mas olha só, eu acabei de falar que a anemia falciforme, o genótipo é SS, né, é a anemia falciforme. E aqui o genótipo SS aparece também dentro das doenças falciformes. Isso tá certo? Tá. Então é só um pouquinho de atenção. Anemia falciforme está dentro do grupo das doenças falciformes. O grupo das doenças falciformes é o grupo maior, é aquele que abrange todas as alterações de S com outra hemoglobina variante ou com outra doença. Então, se o paciente tem hemoglobinopatia SC, hemoglobinopatia SD, ou S-talassemia, ou SS, ele tem doença falciforme. Agora, SS é só para quem tem anemia falciforme. Então, isso é questão de nomenclatura, porque é muito comum o paciente chegar falando que tem, ou está lá no diagnóstico, que ele é S-talassêmico e falar que ele tem anemia falciforme. Isso está errado. Então, deram o nome em específico para anemia falciforme, só quem tem SS é que tem a anemia falciforme, certo? Então, doença falciforme, o grupo inteiro. Anemia falciforme, só quem tem SS. Vamos fazer essa diferenciação para a gente preencher o prontuário certinho, né? Para não ter dúvida.
E como que é a epidemiologia? Esse mapa, ele é de 2007, né? É um mapa mais antigo, mas eu achei ele mais didático para trazer para essa aula. E vendo alguns artigos mais recentes, eu trabalhei com isso no meu doutorado, essas prevalências continuam mais ou menos a mesma coisa. Vamos chamar a atenção aqui para a Bahia. Olha só, no estado da Bahia, que é o estado que mais tem casos de falciforme no Brasil, nós temos um caso de traço falciforme a cada 17 pessoas e um nascimento de doença falciforme a cada 650 nascimentos. Né? Em Minas Gerais, por exemplo, um traço falciforme a cada 23 pessoas, um nascimento a cada 1.400 nascimentos, um nascimento de doença falciforme a cada 1.400 nascimentos. No Rio de Janeiro, um caso de traço falciforme a cada 21 pessoas, um caso de doença falciforme a cada 1.200 nascimentos. Em Goiás, a gente tem um caso de falciforme a cada 27, aliás, de traço falciforme a cada 27 pessoas. Ou seja, gente, é muita coisa. Ainda hoje é muita coisa. Eu estou querendo dizer que cerca de aproximadamente a cada 20 pessoas, uma tem o traço falciforme. Né? Então, a chance de um traço falciforme ter filho com uma pessoa que também é traço falciforme é muito grande no nosso país. E, de forma geral, a cada 1.000 nascimentos, uma criança nasce com doença falciforme no Brasil ainda hoje. Isso é muito grande. Então, é uma prevalência muito alta. E é por isso que a gente está aqui falando mais uma vez sobre a anemia falciforme e buscando melhor entendimento e opções para a gente tentar melhorar a qualidade de vida ou até mesmo prevenir, né, as complicações e por meio da orientação. Então, esse mapa é para chamar a atenção sobre a alta prevalência ainda de traço falciforme e anemia falciforme no Brasil. Como é uma doença muito grave, isso vai ter impacto, né, no sistema de saúde e principalmente na vida do paciente e da família desse paciente. Então, vamos entrar na anemia falciforme propriamente dita. A anemia falciforme, então, é uma anemia hereditária, ou seja, ela é genética, ela é recebida, né, dos gênios do pai e da mãe. Então, anemia hereditária causada por células falciformes em virtude de mutação genética. Como eu disse anteriormente, acontece um erro genético, acontece uma mutação e aí ocasiona essa hemoglobina S, que em associação S com S vai causar anemia falciforme. Então, a anemia falciforme ela é caracterizada por uma série de sinais e sintomas provocados pela deformação de milhões de hemácias contendo essa hemoglobina S. E isso tudo induzido pela desoxigenação. Eu vou explicar direitinho como é que isso ocorre. Vamos ver. Ó, aqui só para mostrar, então, olha só. Eu tenho aqui hemácias, os glóbulos vermelhos, eles estão em estado original. O que é isso? A estrutura de uma hemácia, ela é um disco bicôncavo, flexível. Então, lembra que eu falei que a hemácia, a principal função é fazer o transporte de oxigênio? Então, ela precisa ser flexível, ela precisa passar na microcirculação. E por isso ela tem essa estrutura mais maleável. Quando a gente tem hemoglobina S no interior dessa hemácia, acaba que ela é deformada, ela adquire essa forma semelhante a uma foice. Por isso é que tem o nome anemia falciforme. Mas vamos tentar falar hemácia em meia-lua, né, lua minguante, né, essa hemácia desse jeito, tentar evitar um pouco essa forma de foice, né? No final da aula eu vou falar desses termos mais pesados, dessas palavras mais pesadas que a gente pode substituir quando a gente está falando de anemia falciforme. Mas para fins científicos, né, o nome dessa célula é drepanócito, que é a célula em foice, a célula em formato de meia-lua. Essa célula em foice, ela é menos maleável, ela é mais frágil, ela tem um tempo de vida menor, ela rompe com facilidade, ela é mais rígida. Ela deforma essa hemácia e faz com que ela seja mais rígida. Mas é uma observação. O paciente falciforme, se ele estiver devidamente oxigenado, então às vezes ele acabou de receber transfusão sanguínea ou por medicamentos ele consegue uma oxigenação adequada, as hemácias dele pode aparecer dessa forma aqui. Então a gente faz um esfregaço sanguíneo, você vê lá as hemácias redondinhas e você fala, nossa, mas isso aqui não é de um paciente falciforme. É sim, é que a hemácia está oxigenada. Então ela volta a essa forma, essa estrutura básica que ela tem. Caso ele tenha algum comprometimento, que ele perca o oxigênio, aí a hemácia vai e deforma. E nessa de
fica em forma de meia-lua, volta à forma original. Novamente tira o oxigênio, faz a forma de meia-lua, depois coloca o oxigênio de novo, volta à forma estrutural. Então essa de vai e volta, acaba que ela fica, em algum momento ela definitivamente não vai retornar à forma original, vai ficar em formato de meia-lua e vai se romper. O que eu estou querendo dizer então? Então a hemoglobina S, quando ela tem oxigenação, ela permite que a hemácia fique nesse formato estrutural, nesse disco bicôncavo, ela pode ser mais maleável. Mas na ausência de oxigênio, essas fibras, as moléculas de hemoglobina, elas formam fibras rígidas, formam polímeros que a gente chama, e acaba então deformando a hemácia que ela habita. Então, essa hemácia, esse drepanócito, essa hemácia em meia-lua, o que vai acontecer? Ela vai fazer vasoclusão. Então, ela não tem essa maleabilidade que a outra hemácia tem. Então, ela é mais rígida, ela é mais lenta, ela vai obstruir o vaso, ela vai entupir esse vaso e causar, então, falta de oxigenação na circulação. Se essa hemácia é responsável por transportar o oxigênio e se ela está presa, onde que está o oxigênio que deveria chegar, né? Cadê o aporte de oxigênio necessário para os órgãos e para o bom funcionamento da circulação? Então está aqui, está preso. Consequentemente, essas hemácias elas vão acabar rompendo de forma mais rápida, que é o processo de hemólise. Para vocês terem uma ideia, uma hemácia que não tem alteração, ela vive cerca de 3 meses na circulação. E uma hemácia, um drepanócito, uma hemácia em formato de meia-lua, ela vive cerca de 3 dias. Ela rompe com muita facilidade. Se está faltando oxigênio, se está tendo vasoclusão, é certo que eu vou ter uma série de manifestações clínicas. Aqui então eu trouxe as principais manifestações clínicas, nós vamos falar especificamente em algumas delas. Só para ter ideia, o paciente falciforme ele cursa constantemente com crises álgicas são as crises de dor, síndrome torácica aguda, né, as dores no peito são frequentes, a esplenomegalia, que muitas vezes tem que retirar o baço, as úlceras de pernas, que são feridas crônicas, o acidente vascular encefálico, que é muito comum e muito grave, as alterações ósseas, o tropismo por infecções bacterianas de repetição, ainda tem alteração renal, pode ter alteração ocular, tem atraso no crescimento, no desenvolvimento, tem o priapismo, que é a ereção do pênis por causa dessas células, não tem nada a ver com a parte hormonal ou sexual do menino, é um sintoma grave, é uma manifestação grave, pode levar à impotência e às vezes o menino, o adolescente, ele não fala para a mãe por vergonha, ele não fala para a médica que está atendendo, né, ou outro profissional de saúde, e é muito grave, né? Então vamos entrar um pouquinho em específico sobre algumas dessas manifestações. A crise álgica vasoclusiva é o sintoma principal, é a manifestação mais comum no paciente falciforme. Então esse paciente ele tem dor constantemente. O paciente falciforme ele toma analgésico constantemente para dor, semanalmente. A crise álgica é aquela que precisa com que ele interne para manter medicamentos que consiga sanar um pouco essa dor. Então, muitas vezes, esses pacientes precisam tomar morfina para conseguir controlar a dor. E essa dor do paciente é a dor intensa, né? É grau máximo. Quando a gente apresenta a tabela de dor para um paciente, ele sempre vai falar que ele tem dor de 9 a 10 ou sempre 10. São dores extremas, especialmente nas articulações, né? No corpo inteiro de forma geral, mas especialmente nas articulações. E quando ele entra em crise, ele precisa desse suporte hospitalar para ele conseguir lidar com a dor. E essa dor, ela tem muito impacto, por exemplo, no sistema de saúde, tem um custo financeiro alto. Esse paciente, ele vai muitas vezes ao hospital ser internado por crise álgica. E às vezes ele vai ficar 15 dias, 20 dias no hospital para conter as crises álgicas. E, obviamente, tem um impacto enorme na qualidade de vida e na produtividade desse paciente. Como que ele trabalha, como é que ele vai para a escola, sentindo dores extremas, né? E o mais interessante para nós profissionais da saúde é o impacto da dor, além do impacto da dor, é a subjetividade da dor, que é um elemento muito agravante. Então, não só nós profissionais da saúde, mas qualquer pessoa, é muito comum do ser humano a gente julgar a dor do outro. Então, é muito comum a gente ter aquele julgamento do tipo, não está doendo tanto assim, nossa, essa pessoa está muito manhosa, nossa, eu passei por tantas coisas tão piores
e não chorei tanto, não reclamei tanto, né? Será que tá doendo desse jeito? Então, dor é uma coisa muito subjetiva e a gente julga a dor do outro. Então, nós, profissionais da saúde, nós temos que estar atentos quando for paciente falciforme quanto à questão da dor, né? Não, a síndrome torácica aguda a gente pode ver no infiltrado de radiografia do tórax, geralmente tem febre, dor torácica, tosse com catarro e dispneia. É a maior causa de morte, a segunda maior causa de hospitalização após a crise álgica. O paciente reclama muito de dor no peito, é muito comum em criança também. A esplenomegalia é o aumento do volume do baço por causa da estase das hemácias falciformes. Então, o baço ele é um órgão que ele vai tentar fazer a limpeza do organismo. Então, ele retém tudo aquilo que não é próprio para destruir. No caso do falciforme, ele está retendo essas hemácias em fuz, né? Ele está retendo essas hemácias em meia-lua. Só que essas hemácias são as hemácias que o paciente falciforme tem, são elas que fazem o transporte de oxigênio. Se o baço está retendo essas células, considerando que elas não são próprias para o organismo, ele está eliminando, tirando da circulação desse paciente o conteúdo de hemoglobina, o conteúdo de plaquetas, e isso vai agravar, vai provocar uma anemia muito grave, muito grande, né? Aumenta as células jovens na circulação também, porque a medula acha que tem que produzir mais, né? Tá faltando esse suporte. E aí tem muita dor, pode ter palidez, a hipovolemia, letargia, mas o principal sinal é esse aumento da barriguinha, aumento do abdômen, principalmente em criança. E acaba que o paciente tem que ser submetido à esplenectomia. Tem que retirar o baço, porque é melhor ele retirar o baço do que esse baço ficar sequestrando essas células e agravando o quadro anêmico do paciente. Geralmente, quando o paciente não sofre a esplenectomia, ele acaba sofrendo autoesplenectomia. Essas hemácias, elas acabam rompendo o baço. Então, geralmente, o paciente com anemia falciforme, ele acaba perdendo o baço. E por não ter baço, por ter esse baço comprometido, é muito comum as infecções bacterianas, especialmente por bactérias encapsuladas. Né? O baço não tem mais baço para fazer opsonização e destruição dessas bactérias. Então, especialmente Streptococcus pneumoniae e Haemophilus influenza do tipo B. Né? É muito comum o paciente falciforme ter pneumonia e em alguns casos ele pode ter meningite. É a principal causa de mortalidade durante os primeiros anos. Para se ter uma ideia, uma criança com anemia falciforme, ela tem 600 vezes mais chances de sofrer uma doença pneumocócica do que outra criança. Mas as vacinas contra o pneumococo e contra a influenza, associada à profilaxia com penicilina, isso reduz muito a mortalidade dessas crianças. Nós vamos ver em outras aulas sobre essa questão do calendário vacinal, né, que isso vem reduzindo muito a mortalidade e aumentando a sobrevida das crianças principalmente. Mas ainda assim, né, as infecções bacterianas são um sinal, um sintoma complicado em anemia falciforme, porque pode levar à morte, sim, de muitas crianças ainda. As úlceras de perna, então, são feridas crônicas e incapacitantes. Então, vai perdendo substância cutânea e essas feridas, elas tendem a não cicatrizar. Então, essa ferida aqui de cima, ela é uma ferida que ainda está infeccionada, tem muito pus, né? E essa aqui de baixo já é uma ferida que está cicatrizando, né? Ela está em processo de cicatrização. Ela não está infeccionada, mas ela ainda é uma ferida aberta. Então, para vocês terem uma ideia, essa paciente aqui de baixo, eu acompanhei essa paciente no hospital, tem mais de 10 anos que essa ferida está aberta, né? Então, são feridas que ficam anos abertas. E essa paciente, por exemplo, não só essa paciente, o paciente que tem uma úlcera de perna, ele precisa vir ao hospital cerca de 2, 3 vezes na semana para fazer os curativos. Então, geralmente, o enfermeiro que é responsável por fazer a limpeza e os curativos dessa ferida. Dói muito. A recorrência costumeira, então às vezes a ferida já está cicatrizando e acaba que uma coçada ou uma picadinha acaba abrindo a ferida de novo. Então aqui nós tivemos um caso também de um paciente que levou quase 6 anos para fechar a úlcera. Quando ela estava quase fechada, aliás, ela estava fechada, mas deu uma casquinha, o paciente tirou essa casquinha ali da ferida e abriu a úlcera de novo. Então ela começa assim com uma coceira mais forte, com uma picada de inseto para o paciente falciforme.
é um local muito delicado, essa parte, né, do tornozelo ali, onde tem menos circulação, né, menos vasos sanguíneos. E esse paciente ele pode ter até 4 feridas dessas, né, 2 nas áreas externas da perna e 2 internas. É muito complicada a ferida, não acontece em todos os pacientes, mas quando acontece, ela é muito grave, né, e precisa de muitos cuidados. O acidente vascular encefálico, ele também é grave, ele ocorre por causa do aumento da viscosidade das células, né, que causa estase e isquemia, vai faltar oxigênio para o cérebro. Então, é uma causa significativa de morbidade e mortalidade em crianças e adultos. Geralmente, esse paciente, o tratamento é à base de repetidas hemotransfusões para baixar o conteúdo de hemoglobina S. E aí vem outro problema. Então, o paciente falciforme que tem que ser submetido a constantes transfusões, ele acaba adquirindo anticorpos irregulares. Então, encontrar sangue que seja compatível com esse paciente se torna cada vez mais difícil. Então, é uma outra complicação. Dentre as alterações ósseas, eu trouxe a dactilite, que é a síndrome mão-pé, porque é o inchaço nas mãos e nos pés dos bebês, pode ser o primeiro sinal, né, da anemia falciforme. Então, aquela criança que está chorando muito, está com a barriguinha mais inchada, tem esse inchaço nas mãos e nos pés, é comum a gente suspeitar, então, de anemia falciforme. Né? Às vezes ela ainda não fez o teste do pezinho, não tem o diagnóstico, às vezes esse é o primeiro sinal. Osteonecrose também é muito importante na anemia falciforme, acomete principalmente o quadril e os ombros. É muito comum ter necrose de cabeça de fêmur. Então é uma complicação muito dolorosa, insidiosa e progressiva. Então aqui a gente vê, por exemplo, a importância às vezes de tratamento fisioterápico compatível, né, por exemplo, em água, né, como uma hidroginástica, por exemplo. O sobrepeso do paciente pode contribuir muito para isso aqui. Então, aquele paciente falciforme que está com sobrepeso, que tem necrose de cabeça de fêmur, ele precisa ter um acompanhamento nutricional para tentar diminuir esse peso, para evitar que agrave ainda mais essa manifestação. E são exemplos, né? Então, tem outros profissionais que podem contribuir também para evitar essas complicações ou ajudar o paciente, né, a lidar com essas complicações. Bom, então essas foram os sintomas principais, lembrando o seguinte, que nem todo paciente falciforme apresenta todas essas manifestações clínicas. E tem pacientes que têm manifestações mais graves do que outros, mesmo tendo a mesma anemia falciforme. Então aí a gente tem fatores socioeconômicos, ambientais, de comportamento, né? A gente sabe que a bebida alcoólica, o fumo, o estresse, a desidratação, ambientes muito frios, tudo isso provoca crises álgicas e contribui para outras manifestações. E não só isso, né? Até na genética mesmo existem algumas mudanças que pode fazer com que o paciente tenha um curso da anemia mais grave ou um curso mais brando. Mas de qualquer forma são pacientes acometidos por essa série de manifestações clínicas e nós, profissionais de saúde, não temos que pensar que manifestação clínica é importante só para o médico que acompanha o paciente. Então, às vezes, é importante para o profissional de saúde que vai receber esse paciente, às vezes um assistente social, um enfermeiro, uma psicóloga que vai receber esse paciente, né? Às vezes ele vai ser encaminhado como depressão. É importante que ela saiba o que é essa anemia, a dimensão que isso tem, o impacto que essas manifestações clínicas têm na vida desse paciente. Né? Então, todos os profissionais de saúde precisam conhecer esses sintomas, entender a importância desses sintomas na vida do paciente, na vida da família desse paciente, entender o impacto que isso causa, para a gente também olhar com outros olhos, né, no manejo da doença, certo? E então eu trouxe agora para a gente fazer a comparação com o traço falciforme. Mais uma vez lembrando, o traço falciforme não é doença, não tem sintoma, nunca vai ter doença, ele não faz tratamento, ele não vai ter crise álgica, ele não vai internar, ou enfim. Ele é clinicamente benigno, é uma condição assintomática, mas nem por isso ela é menos importante. O traço falciforme ele é tão importante quanto identificar um traço falciforme, é tão importante quanto você identificar um paciente falciforme. Porque esse paciente ele é silencioso, como ele não tem sintoma, ele é um portador e ele pode ter um filho com anemia falciforme. Então é muito comum a gente encontrar pais, né, que
chega com a criança falciforme, né, no ambulatório, fala, mas eu não sabia, eu não tenho nada, eu não sinto nada. Estão falando para mim que a criança só nasceu com anemia falciforme graças à minha genética, a genética do pai ou da mãe. E aí, né? Então isso gera muita confusão, isso gera muita ansiedade. Às vezes os pais pegam lá o resultado do teste do pezinho, tá escrito traço falciforme, eles vão para a internet, procura falciforme e aí vem esse monte de sintomas e complicações que a gente falou com relação à doença, mas ele acha que isso vai acontecer também com a criança que é traço. Então a gente precisa compreender, nós profissionais da saúde precisamos compreender que não se trata de doença para a gente conseguir orientar da melhor forma. E nós vamos ver, é muito claro, né? A gente vai sempre nos deparar com situações em que um traço falciforme, seja mãe de um paciente ou irmão, falar para nós, olha, eu sou traço falciforme, mas eu tenho sintoma, eu sinto cansaço, eu tô sempre amarela, meus olhos estão amarelados, e aí que cabe o nosso conhecimento para ver como que a gente vai agir nesses casos. Então, ou o diagnóstico dessa pessoa foi errada, na verdade ele não é traço falciforme, na verdade ele tem a doença, mas não foi diagnosticado corretamente, ou na verdade ele tem alguma outra anemia, às vezes uma anemia ferropriva ou alguma outra doença que tem características parecidas, né? Mas até então que nós temos que saber que o traço falciforme é uma condição genética importantíssima, importantíssimo ser identificado esse paciente porque ele tem a chance, aliás, essa pessoa, porque ela tem a chance de ter um filho com a anemia falciforme, né? Mas não é doença. Bom, então para fechar, vamos falar um pouquinho sobre a hereditariedade. Como que acontece? Né? Quem pode ter a doença, né? Se eu sou traço, eu vou casar com alguém, eu vou ter filhos com alguém que também é traço, como é que pode ser o genótipo dos meus filhos, né? Eu tenho a doença, então eu posso ter um filho também com a doença, eu posso ter um filho que não tem a doença, então isso a gente vai entender com esses desenhos aqui sobre a hereditariedade. Então vamos lá, aqui a gente tem um exemplo. No caso aqui, o exemplo é o pai, ele é portador de anemia falciforme. Então, como eu falei anteriormente, quem tem anemia falciforme tem o genótipo SS, né? Então, para ter anemia falciforme, eu tenho que ter SS. A mãe, nesse caso aqui, ela não tem alteração. Se ela não tem alteração alguma, ela nem é traço falciforme, o genótipo dela é AA. Lembrando que é da hemoglobina A, aquela hemoglobina que não tem alteração. Então, como que pode ser os filhos, né, os possíveis filhos de um casal em que um tem a anemia falciforme e o outro não tem alteração? Ou seja, eu estou fazendo o cruzamento do genótipo SS com o genótipo AA. Então, como que pode ser essas crianças? Antes de mostrar aqui, vamos tentar raciocinar o seguinte. Esse pai que tem anemia falciforme, na hora que ele vai ter uma criança, ele vai ter que doar uma dessas metades, né? Uma dessa carga genética aqui. Reparem que ele só tem S para doar. E essa mãe, reparem que ela só tem A para doar. Então fica fácil a gente perceber que todas as crianças desse casal vão ser traço falciforme. Se esse casal tiver um filho, ou se esse casal tiver 10, 20 filhos, todos vão ser traço falciforme. Por quê? Eles vão herdar S do pai e vão herdar A da mãe. Sempre vai ser assim, porque o pai não tem outro genótipo para doar, para a constituição das hemoglobinas, e a mãe não tem outro genótipo para doar que não seja A. Nesse caso, né? Vamos ver outro. Agora, o pai ele é portador de traço falciforme. Se ele é traço falciforme, ele tem AS. Esse é o genótipo dele. E a mãe continua aquela mãe sem alteração. Sem alteração, genótipo AA. Cruzando, agora sim, a mãe só tem A para doar. Então, é uma coisa também que a gente já pode concluir. Se a mãe só tem A para doar, então eu sei que metade dos filhos desse casal, né, sempre vai ser A. A outra metade é que vai depender do pai. Depende dele doar o A ou a carga genética S. Então, como que funciona? Então, suponha que esses pais vão ter um filho. Se a mãe vai doar o A, ela não tem outra coisa para doar, ela só tem A. Então, metade de A já é da mãe. Se o pai doar o A que ele tem, nesse caso aqui, então o filho vai ser AA, assim como a mãe, não tem alteração. Né? Numa outra gestação, o pai doar o A e a mãe o outro gene contendo hemoglobina A, também
vai nascer o filho sem alteração. Agora, o pai pode doar o S. Então, metade da mãe já vai ser A. O pai doando o S, essa criança nasce traço falciforme. Então, assim a gente conclui que de um casal onde um é portador de traço falciforme e o outro não tem nenhuma alteração, eles têm 50% de chance de ter filhos com traço falciforme e 50% de chance de ter filhos que não têm alteração. Então, aqui vai depender do que o pai vai doar, né? Vai passar para os filhos durante a gestação. Né, na geração da criança, na verdade. Bom, aqui mais um casal. Aqui eu tenho o pai portador de anemia falciforme e a mãe portadora de traço. Então, mais uma vez, a anemia falciforme tem que ter S e S, certo? Se a mãe é traço, ela tem AS. Uma coisa também eu já posso observar. O pai tem A para doar? Não tem. Ele só tem S. Então, eu já sei que filhos deste casal, metade vai ter S sempre, né? Porque o pai só tem S para doar. Aí, o genótipo da criança vai depender se a mãe vai passar o A ou se a mãe vai passar o S. Então, suponha que eles tiveram um filho, tá? O pai sempre vai doar S, ele não tem outra coisa. A mãe, se doar o A que ela tem, né, vai nascer uma criança traço falciforme. Agora, se o pai doar o S, que ele vai doar S, não tem outra coisa, e se a mãe doar o S que ela tem, vai ser anemia falciforme. Então, eu tô falando assim em linguagem mais fácil, né? A mãe passar o S que tem, o pai passar a A que tem. É preciso entender o seguinte, não é a mãe ou o pai que escolhe isso, né? Na passagem desses genes. Isso acontece durante a gestação. A gente pode herdar a carga genética de um gene ou de outro gene do pai ou da mãe. Então, isso vai depender da gestação, né? Nesse caso desse paciente aqui voltando, o casal onde um tem anemia falciforme e o outro tem traço falciforme, nós temos 50% de chance do filho ser portador de traço e 50% de chance de filho ser portador de anemia. Então, notem que nesse casal não tem possibilidade de ter filhos sem alteração, certo? E o último casal aqui, que eu digo que é o casal talvez mais importante, né, no ponto de vista, assim, da possibilidade de ter os 3 tipos de filho. Vamos lá, o pai é portador de traço falciforme, a mãe também é portadora de traço falciforme. Então, o genótipo do pai é AS e o genótipo da mãe é AS. Esse pai pode doar tanto A quanto S. Essa mãe pode doar tanto A quanto S. Então, esse casal não sabe que é traço falciforme, eles não têm sintoma, e aí eles vão ter um filho. Então, o primeiro filho desse casal, o pai doou o A e a mãe doou o A. Então, essa criança nasce sem alteração alguma. Também, obviamente, não tem nenhum sintoma. Aí, depois, numa segunda gestação, suponha que o pai doe o A e a mãe doe o S. Essa criança vai nascer traço falciforme. Se essa criança não fizer teste do pezinho, não for diagnosticada, não saber que ela é traço, ela também não vai ter sintoma, concorda? Então, aqueles pais que não têm nenhum sintoma, eles já tiveram um filho que não tinha sintoma, agora eles tiveram um segundo filho, também não tem sintoma, aí eles vão ter um terceiro filho. E de repente o pai acaba passando o conteúdo S para o filho e a mãe o conteúdo S para o filho. E aí nasce uma criança com anemia falciforme. E aí os pais desesperam, né? E é difícil para eles entenderem. Mas espera aí, eu não sinto nada, né? Meu marido ou minha esposa também não sente nada. Nós tivemos 2 filhos que não tem nada e de repente eu tenho um filho com essa doença grave, que tem um monte de sintoma. Como que isso acontece? Então, é importante para a gente saber que um casal traço falciforme, ele pode ter filho com anemia falciforme, desde que eles doem a metade S que tem. Eles passem essa metade S, né, durante a geração dessa criança. Então, esse casal, por que eu falo que é tão importante? Pela prevalência que a gente viu anteriormente. Então, a chance de um traço ter filho com outra pessoa que seja traço falciforme no Brasil, ela é muito grande. E aí acaba assustando quando tem um filho com a anemia falciforme. Então, é muito importante essas questões de hereditariedade, né? Eu sei que fica um pouquinho complicado, assim, falando desse jeito, mas se a gente retomar essa aula, a gente vê que é fácil compreender esse cruzamento desses genótipos, né? Isso é muito importante para o profissional da saúde. Quando a gente faz
o aconselhamento genético, né, que é a minha área, a gente pega os resultados de exame e pode acontecer uma situação que é muito chata, muito constrangedora e acaba podendo acontecer com qualquer profissional de saúde. Que por meio dos exames a gente acaba vendo uma exclusão de paternidade. Então chega uma criança que é SS, necessariamente a mãe e o pai dessa criança tem que ter pelo menos metade S, né? Então, para ter anemia falciforme, a criança tem que pegar um gene S da mãe e um gene S do pai. Então, a gente faz o exame da criança, ela é SS. Faz o exame da mãe, suponha que ela seja AS. Aí faz o exame do pai, ele é AA. Então, esse pai não é pai dessa criança. Então, é complicado. Como que nós vamos lidar com isso? A gente tem que ter uma certeza. Nós, biomédicos, farmacêuticos, né, que estamos envolvidos com o próprio diagnóstico lá dentro do laboratório, a gente tem que ter uma responsabilidade enorme, né, para soltar um diagnóstico por causa dessas coisas. E depois, nós profissionais da saúde como um todo, que podemos receber um casal, uma família dessa, a gente tem que estar atento, saber direitinho como que acontece a questão da hereditariedade com relação à anemia falciforme, para a gente saber orientar, saber o que fazer. Né? Nos casos, né, de algum profissional que estiver passando por isso, eu sugiro então que converse separadamente com a mãe, né, antes de se tiver a certeza, né, que tem alguma exclusão de paternidade, converse com a mãe separadamente e obtenha essa informação, certo? Bom, então para resumir, nessa aula de hoje a gente viu o conteúdo da hemoglobina, que é extremamente importante para transportar o oxigênio, a gente depende do conteúdo de hemoglobina. As hemoglobinas A, A2 e fetal são as hemoglobinas que não têm alteração, mas pode haver mutação na hora de formação dessas hemoglobinas, especialmente a mutação na 6ª posição da cadeia beta de globina, onde tem a troca de uma adenina por uma timina, isso faz surgir a hemoglobina S. Essa hemoglobina S, em baixas concentrações de oxigênio, ela vai polimerizar, ela fica rígida e falciza, faz com que a hemácia adquira esse formato de meia-lua. Então, se a pessoa recebe um gene S do pai e da mãe, ela vai ter anemia falciforme, como eu disse, né? O genótipo SS. E aí, quem tem anemia falciforme tem uma série de sinais, sintomas e complicações decorrente de milhões dessas hemácias que têm hemoglobina S. E se, no caso da pessoa que recebe o gene S do pai ou da mãe e o gene A do pai ou da mãe, a gente diz que ele é traço falciforme. O genótipo é o AS. Então, o traço falciforme é o portador assintomático, mas ele pode ter filho com a doença falciforme, então é importante ele ser identificado e orientado. Só lembrando que no Brasil, de forma geral, a cada 1000 nascimentos, uma criança nasce com doença falciforme. E traço falciforme, uma pessoa a cada 27 aqui em Goiás tem o traço, na Bahia uma a cada 17, no Rio de Janeiro uma a cada 21 pessoas, em Minas Gerais uma a cada 23, em São Paulo uma a cada 35. Então, mais uma vez lembrando que a anemia falciforme é uma doença grave, com uma série de complicações que tem um impacto muito grande para o sistema de saúde e para a vida do paciente, né? E nós, profissionais de saúde, temos que estar bem orientados para conseguir manejar essa doença junto com o paciente, junto com a família dele, da melhor forma. E aqui focando, né, a questão da prevalência, ainda é muito prevalente, ainda é muito grave. Então, com essa aula a gente viu sobre a anemia, sobre essa parte inicial. Principalmente, né, eu gostaria que vocês relembrassem aqui a diferença do traço e da doença para não fazer confusão, relembrar as questões de hereditariedade, quem pode ter filhos com anemia, com traço falciforme e focar então na importância que essa anemia ainda tem no nosso país. Nas próximas aulas a gente vai falar um pouco sobre como que são as políticas públicas dessa doença, para essa doença, né? Como que é o diagnóstico por meio do teste do pezinho, que veio revolucionar o diagnóstico no campo da anemia falciforme, o diagnóstico laboratorial definitivo, como que está sendo o tratamento, as novas terapias, quem pode fazer o aconselhamento genético, como que ele pode ser realizado, enfim. Tem uma série de coisas ainda que a gente vai ver que são extremamente importantes. Então eu acabo por aqui, eu gostaria de agradecer a atenção, qualquer dúvida pode mandar a dúvida por e-mail ou, né, perguntar aqui, né, para esclarecimento.